a questão 1, ela vai usar dicionários e listas, onde o dicionário vai ter a chave, que vai ser o gênero de um livro, certo? Tem um exemplo aqui de fantasia, romance. E o valor, que é o que vai guardar dentro desse dicionário, vai ser uma lista com os nomes dos livros daquele gênero, beleza? Então, é um dicionário com listas. Vamos ver mais o que ele fala. Ele diz que o cadastro termina quando o usuário digitar fim. Então, aqui a gente está utilizando uma repetição while. E depois ele pede que a gente mostre todos os gêneros e seus respectivos livros e o gênero com a maior quantidade de livros cadastrados. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um dicionário onde vai guardar tudo, né? O dicionário, sei lá, o dicionário grandão. Na verdade, é o dicionário. Para a criação de dicionário, a gente só precisa declarar o nome dele e colocar essas chaves. E como a gente vai ter uma repetição while, onde a interação em que essa repetição estiver sendo executada é onde vai preencher o nosso dicionário. Então, aqui a gente já pode dar início a ela. Vai ser um while, vou fazer um while true, vocês já estão mais experientes, então acho que o professor não vai nos julgar. E aqui o que é que acontece? A gente precisa pedir para que o usuário diga primeiro a chave, né? E a chave para esse nosso dicionário é o gênero. Então, eu posso criar uma variável com o nome gênero. Ela vai receber um input. E eu posso deixar o texto assim, gênero do livro, correto? E em parênteses eu tenho que declarar também a condição de parada. Então, se ele escrever fim, o usuário, assim, fim, significa que vai encerrar. Dois pontinhos aqui, que é para aqui, tem um espaço. Para dar continuidade a essa questão da condição de parada, eu já tenho que fazer aqui logo nossa condição, if, né? Que é se gênero for igual a fim, certo? O que é que tem que acontecer? Tem que fazer o break. Beleza. Então, caso o usuário não digite fim, então agora nós precisamos pedir o quê? O nome do livro, né? Então, o título. Então, título vai receber o input com a frase livro do gênero, que é bom que eu faça dessa forma, porque fica especificado o gênero novamente, para que não haja um erro, né? Alguma coisa desse formato. Então, eu posso colocar aqui uma ênfase em string e gênero. O que é que acontece? Quando for executado essa linha 7, ele vai pintar livro do gênero e vai mostrar o gênero que o usuário tem escrito aqui, né? Então, coloco aqui em dois pontinhos. Isso não é obrigatório. E agora o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar essas duas informações, que é o gênero e o título, no nosso dicionário livros, certo? Então, vamos lá. Eu posso começar fazendo isso dessa forma. Se gênero estiver dentro de livro,
livros, certo? Nosso dicionário. Eu vou fazer o quê? Livros, coloco aqui o colchetes que é para adicionar a nossa lista, gênero, ponto, append, e o nome, título. Caso não, um else, livros, gênero, igual a título. Beleza? Vamos explicar aqui o que é que está acontecendo nesse código. Ele vai fazer uma verificação. Ele vai verificar se gênero, que foi digitado aqui, está dentro de livros. Porque eu posso fazer, como a questão não especifica, na verdade ela não nos declara que, por exemplo, eu vou colocar aqui um gênero e depois eu vou colocar todos os livros pertencentes a esse gênero, sei lá. Por exemplo, eu coloco aventura como gênero. Aí eu coloco Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3. Ela não especifica a nossa questão de que eu faça isso como se fosse, no caso, duas repetições, né? Tipo assim, uma para o gênero e depois eu colocaria várias e várias vezes até eu cansar de colocar livros nesse gênero. Então, nesse sentido, como é que eu poderia fazer? Eu faço isso uma vez. Então, eu coloco um gênero no livro, aí faço a verificação. Depois eu coloco outro gênero, outro livro. Mas aí, por exemplo, eu coloco Aventura e coloco Harry Potter 1. Sei lá. Aí, meu código vai se repetir novamente e novamente eu vou colocar Aventura. Essa é a verificação que eu estou falando aqui. Ou seja, caso esse gênero que eu tenha colocado ele já esteja no nosso livros, ele vai poder, ele não vai repetir, né? Até porque, como nós sabemos, os dicionários, cada chave só pode ter uma, né? É igual listas, onde a posição só existe a posição 0, 1, sucessivamente. Então, essa verificação faz com que, caso o nosso gênero já tenha sido uma vez declarado, ele só vai fazer vai coletar o nosso título e adicionar junto ao nosso gênero. Acho que não ficou muito bem explicado assim na teoria, mas significa mais ou menos o que eu falei. Mas eu vou fazer um print já já, que aí fica melhor para observar o que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, depois de eu fazer essas verificações, né, caso tenha o título, ele coloca, caso não, ele cria um novo gênero para fazer esse pedaço de código. É bom que a gente tem que fazer o quê? Agora a gente precisa mostrar todos os livros e gêneros que foram cadastrados, né? Então eu posso fazer um print. Como eu uso uma repetição aqui, na verdade, seria interessante eu dar uma quebra de linha, que é um espaço em branco, né? Então, para fazer isso, eu coloco contra barra N, eu posso botar aqui gênero e livros cadastrados. Isso é a mensagem que vai acontecer após o usuário digitar fim. Certo? E para
mostrar os livros, a gente pode fazer de forma de um print livros já nos serviria, mas para ficar mais bonito, a gente pode fazer uma repetição para mostrar, onde eu crio um for, gênero, que é onde está a chave, posso colocar o nome lista, que é onde vai estar os nossos valores, dentro do nosso dicionário livros. E para esse tipo de print, onde a gente tanto pega a chave quanto o valor, a gente precisa colocar no finalzinho aqui um ponto items. Certo? Ponto items, abre e fecha parênteses. Coloco dois pontinhos aqui e agora sim eu faço o print para mostrar o conteúdo do nosso dicionário, onde eu coloco aqui gênero, dois pontos, e lista, que é onde está o nosso valor, beleza? Vamos dar um print aqui, que aí vai ficar mais fácil de compreender que esse pedaço de código está fazendo. Então vamos lá. Ele pega aqui gênero de livro, vou colocar aventura. Aí ele me pede livro do gênero aventura. Eu vou colocar Percy Jackson. Acho que é assim que escreve. Aí agora ele novamente me pede um gênero de livro. Agora eu vou colocar sei lá, romance. Sei lá, a culpa é das estrelas. Vou colocar mais um para já com mais exemplos. E novamente eu vou colocar um com aventura. Certo? Ou seja, a aventura uma vez já é a nossa chave, já, já foi usada como chave para o nosso dicionário. Então, se eu coloco Harry Potter, certo? Coloquei mais um livro. E agora eu vou digitar fim. Aí, o que ele faz com a gente, para a gente? Com essa verificação. Ele nos mostra aqui gêneros e livros cadastrados. A aventura, ele colocou primeiro Percy Jackson, como eu tinha colocado, e depois Harry Potter. Romance, eu só coloquei um, então só aparece um. Então, essa linha de código aqui, ela faz para a gente a nossa verificação para ver se o livro, ou, na verdade, o gênero, já foi cadastrado ou não. Beleza? Tu tem alguma dúvida, Ana, em relação a isso? Esse pedacinho do código, todo o código no geral? Dá para compreender direitinho, né? É sim, pode continuar. Beleza. Qualquer dúvida, pode perguntar, viu? Então, vamos lá. Aqui a gente já fez a parte do cadastro. A gente já está conseguindo mostrar todos os gêneros dos respectivos livros. Ele só precisa fazer o quê? Ele pede aqui para que a gente mostre o gênero com maior quantidade de livros cadastrados. Né? Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar duas variáveis, uma que é para guardar a quantidade e outra para guardar o nome do gênero, né? Então, eu posso criar uma variável com o nome mais livros, e essa vai guardar o valor, né? Quantidade, e o gênero maior é o que vai guardar o nome do nosso gênero que vai ter a maior quantidade. Beleza? E agora a gente precisa fazer novamente uma repetição que vai ser igual a essa, porque a gente vai utilizar tanto a chave como o valor. Então, eu posso copiar aqui
essa linha de código, porque para cada gênero, que é a nossa chave, e lista dentro do nosso dicionário, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer uma verificação para ver se. Aí eu vou usar agora uma função chamada len, vocês já conhecem, que é usada em listas, mas também pode ser usada em dicionários. Essa função ela serve para contar a quantidade de ocorrências de determinada coisa. Então, len lista. Então, o que é que ela está fazendo aqui? Ela vai, se a quantidade de elementos da nossa lista, né, a chave, for maior que mais livros, né? A princípio, mais livros é zero, então qualquer coisa que eu colocar lá, qualquer livro, pelo menos um, já vai ser a maior quantidade, né? Então, se isso for verdade, mais livros vai receber a quantidade, né? Que ele quer a quantidade de lista. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente já consegue fazer a verificação e modificar aqui de acordo com quantos elementos foram cadastrados na nossa lista referente ao gênero. Para finalizar, só precisa colocar o nome. O nome é o mais fácil, é só colocar aqui gênero maior é igual a gênero. Que aqui vai guardar o nome do gênero que mais tem livros. E para finalizar, a gente faz um print mostrando essas informações. Então, gênero com mais livros. E aqui eu coloco um string, gênero maior. Muito bem. Vamos executar novamente. Vou colocar aqui aventura. Harry Potter. Colocar mais outra aventura. Esse Jackson. Um outro gênero posso colocar romance igual ao outro. Romance. A culpa é das estrelas. Beleza, finalizou aqui o código e ele nos mostra nossas duas listas e nos diz que o gênero com mais livros foi a aventura, porque, como a gente consegue perceber aqui, tem dois itens, né? Dois elementos. Então, dessa forma aqui a gente consegue responder direitinho essa questão 1. Beleza? E aí, Ana? Alguma dúvida? Pode ficar à vontade para perguntar. Se quiser que eu leia novamente o código linha a linha. Não tenho dúvida nenhuma, não. Eu tô acompanhando aqui no computador, Beleza? fazendo o máximo pra não olhar pra resposta, porque eu tô com um problema pra, tipo, decorar como que, Hum, tipo, depois do input, a gente coloca, sei lá, o gênero e o título, e certo. aí como que vai ser adicionado dentro do dicionário, entendeu? A tua dúvida é em Tipo, relação a como adicionar no dicionário? É isso? como se fosse o append, só que em dicionário, entendeu? Hum, Eu pronto, sei no como é, mas caso. aí eu tô tentando não olhar quando eu vou fazer, sabe? Pra ver se eu aprendo Ah, mesmo. sim, entendi. Deixa eu te falar. Bem aqui, nessa linha de código que está a explicação. Porque, vê só, ele faz aqui nossa verificação para ver se o gênero está no livros. Aí, se ele tiver, ele vai fazer. Na verdade, se a lista está zerada,
isso aqui vai ser falso, né? Gênero não vai estar dentro de livros. Então ele vai executar o else. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar livros, que é o nosso dicionário, e vai criar uma chave. A criação de chaves, como no, nas listas a gente usa o append ou o insert, em dicionário não tem isso. A gente consegue fazer dessa forma aqui, onde colocamos em os cochetes, e aqui esse gênero, ele vai fazer o seguinte, o gênero que foi colocado aqui, sei lá, foi ação, ele vai criar para a gente a chave, a ação, certo? E dentro dessa chave, vai, ele vai criar uma lista. Agora é que está aqui a questão. Vai ser agora uma lista, porque as listas são apresentadas pelos colchetes, e dentro dessa lista vai ter o nome do livro que a gente colocou aqui. Beleza? Aí tá, isso acontece pela primeira vez. Aí na A segunda vez, se chave, por acaso. Pode falar. a chave ela só é criada nessa parte aí, ou quando a gente coloca o título ali em cima, a gente já faz? Nessa parte aqui. Somente aí que a Aqui, gente está a fazendo a chave, princípio, né? a gente só está pegando a informação e salvando nessas variáveis simples. Na variável gênero, o gênero, Uhum, e na variável título, vai receber o nome do livro. Já nessa linha de código é onde realmente está sendo criado o nosso. Criado não, integrado, né? Que criado o dicionário já foi feito aqui, né? Aqui ele vai receber a sim. interação, onde vai pegar o gênero, vai ser a chave, e o título vai ser o valor. Mas aí, se por acaso, uma segunda, terceira vez, esse código seja executado e o gênero vai ser for igual, então essa primeira linha de código da nossa construção vai ser verdadeira. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar livros, gênero que vai ser o mesmo, sei lá, como eu falei agora há pouco, ação, né? Então, como a chave não pode ter nenhum nome igual, então ele não modifica o nome. Aí aqui, esse ponto atende é porque, como a gente está tratando de listas, né? Para colocar um novo item em uma lista, a gente usa o método atende. Atende e o título, que é o novo nome de livro. Conseguiu pegar? Se não, pode dizer que eu Sim, repito de novo. sim. Aí, Beleza, no então. Pode falar. caso, Hum, quando a gente declara essa lista embaixo, ela automaticamente já adiciona em dicionários, né? correto, isso. Ele vai fazer com que a informação já seja salva direitinho no nosso dicionário. É porque eu não fiz nenhuma questão onde a gente já iniciava um dicionário e depois ia fazendo interações com ele. Eu acredito que nas questões de revisão eu devo fazer isso, que fica bem mais fácil de poder visualizar. Uhum, Então vamos lá, posso continuar? pode sim. Então, depois eu devo, depois não. Acredito que quarta-feira eu vou mandar as respostas dessa atividade 10 que eu estou devendo a vocês. A 10 e a atividade 11 que eu mandei hoje, que é de duplas e conjuntos. Então vamos lá. Vou dar aqui a cor verde. O que é que a questão 2 nos pede? Ela fala o seguinte: é um controle de tarefas com status. Crie um sistema de organização de tarefas. Cada tarefa terá um título como chave e o status como valor. Então, e aqui nos mostra também que tem três opções: pendente, em andamento e concluída. Permita que o usuário altere o status de uma tarefa já cadastrada. No final, mostre a quantidade de tarefas por status
todas as tarefas organizadas por status. Então vamos lá, essa aqui é meio trabalhosa. Novamente, a gente começa criando um dicionário vazio. Eu vou dar o nome de tarefas, beleza? E aqui eu posso fazer o seguinte: como na questão ela não nos indica um limite de de quantas tarefas serão cadastradas, nem ela nos informa que a condição de parada, né, como a outra que falava que fim encerrava-se o código. Então aqui eu posso pedir para que o usuário diga quantas tarefas ele quer cadastrar. Que aí a gente pode utilizar uma repetição for e não uma while, né? Então eu posso criar aqui uma variável simples com o nome quantidade que vai guardar para a gente a quantidade de vezes, né? Então, vai receber um int, depois um input, com um texto de quantas tarefas deseja cadastrar. Beleza? É aqui, fica bem especificado, né? Então, vamos lá. Agora a gente faz um for. Nossa variável pode ser a variável contadora normal, in range, e aqui onde vai guardar a nossa quantidade, foi onde o usuário digitou na nossa variável lá em cima. Então, de acordo com a quantidade que o usuário digitar aqui, vai ser a quantidade de repetições desse nosso for. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa do nome do título da nossa chave, que no caso é o título da nossa tarefa. Então, eu posso botar título, vai receber um input com nome da tarefa, beleza? E em sequência, eu preciso pedir para ele que ele nos mostre qual é o status, né? Qual é o status da tarefa que se encontra. Então, o status vai receber o input também, onde eu coloco o status da tarefa. E como a questão nos mostra que tem essas três opções, eu posso copiar aqui. Vou até e faço e colar, onde tem pendente, em andamento e concluído, certo? Dois pontinhos para dar o espaço. Então, agora a gente já sabe a quantidade que vai ser executada, aí ele pede o título e o status da nossa tarefa. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar essas duas informações, salvar essas duas informações, a chave e o valor, no nosso dicionário tarefas. Para isso, o que é que a gente precisa fazer? É só a gente declarar novamente, declarar o nosso dicionário. Ele se chama tarefas, então eu coloco tarefas. A chave para criar, como eu falei, é só colocar esses dois colchetes e a informação que a gente precisa para criar a chave está na nossa variável título. Então eu coloco assim. E para salvar o valor, eu coloco o nome da nossa variável, que está o status, que é a própria variável status. Então, dessa forma, ele já vai fazendo a incrementação lá no nosso dicionário, beleza?
Então, vamos fazer um teste só para verificar se está tudo correto. Apesar que, como eu não tenho um print aqui, a gente vai acabar não vendo. Então, vamos avançar mais um pouco na questão para depois ver se está tudo ok. Então, vamos lá. Vamos ver o que falta fazer. Permita que o usuário altere o status de uma tarefa já cadastrada. Então, a gente já fez esse primeiro processo, que é o do cadastramento, e agora a gente precisa permitir que o usuário faça as alterações. Então, para separar esse código, eu posso fazer um print. Vou quebrar a linha, dar um espaço, e coloco assim, alteração e status. Então, agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso, na verdade, o que eu devo fazer é perguntar se ele quer ou não fazer uma alteração, né? Não é especificado ali. Você poderia fazer com que essa alteração tivesse que ser obrigatória, mas a gente também pode perguntar ao usuário. Se ele quiser cadastrar, ou melhor, se ele quiser fazer uma alteração, ele vai fazer. Se não, ele coloca não, segue lá para o final da questão, onde a gente mostra todos os status, né? Então, para fazer essa pergunta, eu posso criar uma variável com o nome alterar, onde ela vai receber um input, um texto deseja alterar alguma tarefa. E aqui eu deixo claro as opções que ele tem, que é sim ou não. E o que falta fazer é a gente fazer as nossas verificações com as nossas condições. Caso, se por acaso alterar por igual assim, então significa que ele quer alterar alguma coisa. Então, a gente precisa verificar. Primeiro, a gente precisa pegar o nome da tarefa e depois verificar se essa tarefa está dentro do nosso dicionário. Então, vamos colocar aqui o nome, input e digite o nome da tarefa. E agora eu preciso fazer a verificação para ver se esse nome que ele digitar foi realmente cadastrado lá no nosso dicionário de tarefas. Para fazer essa verificação é igual a verificação de listas, onde a gente faz um if, se nome estiver dentro é só colocar o in tarefas. Aí se tiver lá, o que, é que ele vai fazer? Eu posso criar uma nova variável. Na verdade, não, eu devo criar uma nova variável, que é para atualizar o status, né? Então, pode ser novo status, onde ele também vai receber um input, um texto novo status. E lá ele vai colocar uma das três opções, que é pendente, em andamento ou concluído. Pronto. Então, se ele colocou o nome de uma tarefa e essa tarefa realmente
está dentro do nosso dicionário tarefas, ele vai colocar um novo status, certo? Então, o que precisa fazer agora é atualizar o status dela, né? Porque a princípio a gente está guardando essas duas informações nessas duas variáveis. Da mesma forma que a gente estava fazendo aqui. Guarda as duas informações e, por último, a gente incrementa, adiciona no nosso dicionário. Então, para fazer isso, a gente vai redeclarar novamente o dicionário, tarefas. Vamos colocar o nome da chave, que vai estar, essa informação vai estar guardada na nossa variável nome, né? Onde o usuário colocou aqui. E o novo valor do status está guardado na variável novo status, beleza? Então, dessa forma, ele vai pegar a nossa chave e vai trocar o novo status, beleza? Agora, isso é caso essa tarefa esteja no nosso dicionário. Então, a gente precisa tratar também o else, que é caso o usuário, sei lá, tenha colocado um nome errado, então essa tarefa não existe, né? Então, a gente precisa só fazer um print mostrando que a tarefa não foi encontrada. Dessa forma aqui, já nos baixa. E, por final, ele pede o quê? Que todas as tarefas organizadas por status, né? Então, a gente precisa fazer uma contagem. Para fazer essa contagem, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um outro dicionário, certo? Onde as chaves vão ser as nossos status e o valor vai ser a quantidade de cada um, né? Que ele pede aqui. Todas as tarefas organizadas por status. Então, o que é que significa? Que ele quer que a gente mostre por lá a ordem, né? Sei lá, se tem 10 que foram concluídas, 5 que estão em andamento e 2 pendentes. Então, ele quer que a gente mostre de forma organizada, do maior para o menor, né? Então, dessa forma, é interessante que a gente guarde essas informações, que é a quantidade, né? No caso, seria como a gente fazia antigamente, aquelas variáveis contadoras que a gente declarava lá em cima, onde o que ia acontecendo no nosso código ia interando e atualizando nossa variável. Para isso, eu posso criar, como eu disse, um novo dicionário, que eu posso chamar ele de contagem, certo? E dessa vez, eu já vou deixar o dicionário com os itens já escritos, posicionados, né? Porque a gente já sabe o nome das chaves, a gente só não sabe o valor, né? O valor vai ser atualizado de acordo com o usuário. Então, a primeira chave do nosso dicionário é pendente, certo? E ela vai guardar para a gente, a princípio, zero. Esse é um dicionário, se ele for um dicionário declarado, né? Onde aparece a nossa chave, como é uma string, ela tem que estar entre aspas, esses 2 pontos e o valor dela, que a princípio é zero. Além dessa chave, a gente também tem a chave em andamento, e também está guardando zero. E por último, temos a chave concluída, né?
É concluído. Concluída. Tem um acentinho, pode colocar isso aqui, como é texto. 2 pontinhos e 0. Então, vê só, a gente já declarou aqui, a princípio, as chaves do nosso novo dicionário, que é o dicionário de contagem. Sempre que a gente vai fazer contagens, a gente sempre começa com 0, né? Daqui a contagem que vai acontecer aqui embaixo, ela vai inteirando e vai adicionando de acordo com cada chave. Beleza? Ana, me diz aí se tu tá com alguma dúvida ou se eu posso continuar. Pode continuar assim, tô acompanhando. Beleza. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer com que as nossas repetições façam as verificações para ir adicionando aqui nessas chaves desse nosso novo dicionário. Então, a gente vai precisar fazer uma repetição. E essa repetição, o que importa para a gente é o valor e não a chave, certo? A gente vai fazer uma repetição baseada no nosso primeiro dicionário, que é o de tarefas, ok? Então, em for, eu vou colocar o nome status como variável e que está dentro do nosso dicionário tarefas. E agora a gente vai utilizar uma função que só tem para dicionários, que ela serve para pegar apenas os valores que estão dentro de um dicionário. Então, ela é o ponto values. Antes eu tinha utilizado na nossa outra questão um ponto items, que pega chave e valor. Ponto values só pega valor, certo? Eu poderia também, muito bem, colocar aqui o nome valor, mas como a gente está trabalhando com o nome status, que é o que guarda o valor, então eu coloquei o nome valor, o status. Então, eu tenho que fazer uma verificação. Caso status esteja em contagem, contagem é o nosso dicionário, o nosso novo dicionário, certo? Ele vai adicionar mais um. O que é que está acontecendo aqui? Deixa eu tentar explicar. Aqui fique mais. Eu pulei um pouquinho aqui ali. Pronto, agora sim. Contagem, status, mais igual. Deixa eu explicar o que é que está acontecendo aqui. Ele verifica o que é que vai acontecer aqui. Ele entra na nossa repetição aqui na linha 19. Essa repetição ela é focada nos valores, por isso esse valores, do nosso dicionário de tarefas, que é o primeiro, que é tudo que a gente fez aqui nesse código, ele está sendo adicionado aqui no nosso dicionário de tarefas. Então, essa repetição vai atuar nesse primeiro dicionário. Aí aqui ele vai fazer uma verificação para que caso, se status, que são esses três aqui, certo? Pendente, em andamento e concluído. Eles estiverem dentro de contagem, né? Então, sim, é verdade, porque contagem, como nós podemos ver aqui, é esse dicionário aqui, certo? Então, os status serão verdadeiros. Então, o que é que acontece aqui? Ele vai fazer com que, sei lá, deixa eu simplificar para vocês tentarem entender melhor, para ficar mais claro. Eu tenho uma tarefa que é resolver a atividade, certo?
essa aqui, essa atividade. Eu estou resolvendo a atividade 10 da nossa monitoria, certo? Então, eu vou colocar aqui resolução da atividade e o status dela é em andamento, correto? Vamos fingir que essa é a informação que está sendo guardada aqui no nosso dicionário de tarefas. Aí ele vai verificar aqui o seguinte, o status. E caso esses status sejam iguais, ele vai adicionar mais um ao nosso status aqui de contagem. É como se fosse o seguinte, que é para executar, está visível. Como exemplo, é fazer atividade, certo? Essa é a chave do nosso dicionário de tarefas e ele está guardando a chave em andamento, certo? Vamos fingir que ele está executando isso aqui. Chave do nosso dicionário tarefas. Fazer atividade. Status, o valor em andamento, certo? Então ele verifica aqui. Ele vai fazer a nossa repetição, onde status ele sempre vai pegar o valor. Se tiver aqui 10 dicionários assim repetidos, ele sempre só vai pegar o valor, por causa desse ponto values, certo? Então ele vai comparar esse valor de cada dicionário dentro desse dicionário, de cada dupla, né? Vai pegar o valor e vai comparar com esse outro. Se por acaso ele encontrar um status que seja igual a esses dois, que no caso em andamento é igual a esse, né? Então ele vai encontrar que são verdadeiros. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai entrar no nosso dicionário contagem e status, que seria em andamento nesse código, e ao invés de 1, ele receber, ou melhor, ao invés de 0, ele recebe 1. Isso ele vai fazendo a verificação de todas as nossas tarefas que a gente declarou, certo? Que o usuário declarou aqui em cima. Essa é a base dessa contagem. E para finalizar, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar a quantidade de tarefas por status, né? Porque aqui a gente só está retendo a informação e não mostrando. Então, vamos mostrar essa informação. Novamente, a gente precisa utilizar outra repetição, que sempre que a gente está usando listas, tudo que são variáveis são, no caso, são chamadas de containers, né? Onde uma variável, uma lista guarda vários variáveis, ou melhor, vários valores, né? Vários elementos. Quando tem várias coisas dentro de um container, a gente sempre precisa utilizar de repetições para mostrar eles de forma organizada. Então, para dar um espacinho aqui, eu posso colocar um print. Vou dar um espaço de uma linha também no nosso código. E posso colocar quantidade de tarefas por status. Beleza? E agora a gente vai fazer um for. Dessa vez, a gente precisa de um for que mostre tanto a chave como o valor. Então, a gente vai usar o ponto items, certo? Lá no finalzinho. Então, eu vou fazer um for. Posso colocar o nome novamente status, que vai guardar a informação, e pode ser também quant, que vai ser a quantidade, dentro do nosso dicionário contagem.
ponto items, que é para a gente ter as duas informações, tanto chave como valor. E dentro disso eu posso colocar um print, né? Uma fstring, que eu vou mostrar o seguinte: o status e a quantidade que ele guarda. Beleza? Vamos fazer o teste aqui para verificar se agora está certo. Então vamos lá, ele pede aqui no terminal quantas tarefas desejo coletar. Vou falar 3. Nome da tarefa: fazer atividade. Ele pede aqui o status. Aqui é muito importante que a gente siga o padrão de como ele pede, certo? E se por acaso eu fazer maiúsculo com minúsculo, colocar a acentuação que não esteja igual aqui, o Python vai acusar como diferente, né? Então vamos lá, fazer atividade. Está em pendente. Outra tarefa, dar aula. Em andamento. Tá? E para finalizar, como são 3, eu vou colocar monitoria, que também está em andamento. Ele nos pergunta, como eu falei, como a gente fez aqui, ele nos pergunta se a gente quer fazer uma alteração, né? Deseja alterar alguma tarefa. Eu vou colocar que sim. Ele agora pede para a gente o nome da tarefa. Eu vou dizer que vai ser a fazer atividade. Novo status em concluída. Em andamento. Beleza. E agora o que ele nos mostra? Quantidade de tarefas por status. Aí ele vem e mostra pendente. Não tem nenhuma, tem 0. Em andamento tem 3. E concluídas tem 0. E assim a gente finaliza a nossa questão de número 2.